Os pesquisadores descobriram que nós mesmos produzimos as moléculas e estruturas tridimensionais bem similares aos fitocannabinoides da planta. E assim, produzidos de maneira endógena, que são endógenos ou endocannabinoides. Os dois principais e mais relevantes fisiologicamente era a araquinodoiletonamida, anandamida, que vem da raiz ananda do sânscrito, que é felicidade, que seria a amígdala da felicidade, e o 2-AG. Então, a descoberta desses endocannabinoides que imitam, vamos chamar assim, a chave molecular do THC, e descobre e caracteriza o que a gente chama de sistema endocannabinoide. Uma imagem bem realista desse sistema endocannabinoide nos dias de hoje se parece como essa aqui. A gente vê que ela é bem complexa, então vamos simplificar essa imagem. Assim, podemos distinguir 4 blocos principais de elementos desse sistema. Primeiro são os endocannabinoides, que a gente já mencionou, a anandamida e o 2-AG. Apesar de haver outros minoritários e menos importantes fisiologicamente. Temos os receptores, o CB1 e o CB2, que são os mais abundantes, fisiologicamente relevantes, apesar de existirem outros tipos de receptores de outras naturezas. E temos também as enzimas metabólicas, aquelas responsáveis pela biossíntese dos endocannabinoides e a sua degradação, para que os sinais mediados possam estar localizados e regulados no tempo e no lugar. E assim, mandem informação coordenada e coerente. E por último, temos os moduladores, que são de natureza peptídica ou lípida, como as gorduras, que têm um efeito modulatório na atividade do sistema. Os endocannabinoides são compostos de natureza química, lipídica, e podem exercer ação de 2 maneiras. De uma maneira local, como autócrina, ação na mesma célula. Pode ser liberador, como a gente tem nesse diagrama aqui, ou uma ação paracrina, liberada por uma célula contígua, adjacente, que exerce aqui a ação dos receptores presentes na célula contígua. E também pode ser um efeito distal. Então, nesse caso aqui, os endocannabinoides atuam com efeitos metabólicos ou imunes. Podemos ter determinados sinais, como estresse, inflamação ou um dano celular, que promovam a liberação de endocannabinoides na corrente sanguínea, e aí eles vão a todos os órgãos e vão promover efeitos como reduzir a ansiedade, reduzir a liberação de citocinas pró-inflamatórias, etc. Então, falamos já da homeostase, e que é um equilíbrio com o meio externo, interno, que muda sempre. Como chamamos, então, o desequilíbrio? O desequilíbrio a gente chama de alostase, e tem vários fatores genéticos, epigenéticos, trauma, metabólicos, que impõem uma carga alostática. Em circunstâncias normais, a carga alostática chega a um ponto e os mecanismos são ativados homeostáticos, que são capazes de devolver o equilíbrio. Tem outros casos que se alcança uma carga determinada alostática, que produz o que chamamos uma sobrecarga alostática, que conduz a uma enfermidade. O sistema endocannabinoide se postula como um dos mecanismos mais importantes que temos, não só nos humanos, mas nos mamíferos todos e a grande maior parte dos animais, para controlar essa homeostase. E isso é baseado em várias características que esse sistema tem. O primeiro é uma ampla distribuição no organismo,
onde podemos encontrar quantidades abundantes desse sistema em todos os órgãos e sistemas anatômicos. Outra característica, a biossíntese desses endocannabinoides é produzida de acordo com a demanda. Então, isso implica numa reatividade de acordo com as mudanças. Tem um pleiotropismo na sinalização dos receptores canabinoides. Então, as cascatas de sinalização intracelular capazes de ativar mudam de acordo com o contexto celular, do tempo e do contexto fisiopatológico. Além disso, vimos que acontece uma adaptação dos níveis de vários elementos desse sistema em contextos fisiopatológicos como meio de adaptação. Também é importante sinalizar que uma desregulação do sistema endocannabinoide pode contribuir para algumas patologias. Foi visto relação de hipofunção, uma função para baixo desse sistema, uma função regulada para cima, podem estar implicadas nos mecanismos fisiopatológicos de algumas patologias. Então, isso é uma oportunidade. Essa é uma oportunidade de ouro, vamos chamar assim, porque temos uma ferramenta disponível para todos que pode ajudar a corrigir esses desajustes para cima e para baixo, com uma distribuição incrível, com um nível de segurança farmacológica que faz com que o uso do sistema endocannabinoide como uma ferramenta terapêutica, uma oportunidade única no âmbito da biomedicina. Então, como já foi mencionado no começo, as funções controladas por esse sistema são muito numerosas e a gente pode falar delas por semanas. Mas tem uma frase muito famosa de um pesquisador de canabinoide, o Vincenzo Di Marzo. Para que serve? Para comer, para dormir, relaxar, esquecer e proteger. Então, vou usar essas 5 palavras para guiar as principais funções que eu gostaria aqui que vocês levassem. Então, aqui podemos ver o papel do sistema endocannabinoide como um neuromodulador retrógrado dentro do sistema nervoso. Aqui representamos uma sinapse com um neurônio pré-sináptico enviando a informação ao neurônio pós-sináptico, recebendo essa informação. Quando chega um potencial de ação, o neurotransmissor é liberado na parte sináptica que ativa os receptores e promove uma resposta celular. Em determinados contextos, existem um excesso de liberação de neurotransmissor que ativa mecanismos celulares que promovem a formação, a produção de endocannabinoide no neurônio pós-sináptico, que viaja retrogradamente até a pré-sinapse, onde ela ativa vias de sinalização que promovem a inibição da liberação de neurotransmissores. Assim, estamos falando de uma homeostase de neurotransmissão. Isso serve como base direta ou indireta da maioria dos efeitos do que a gente vai falar daqui por diante. Certo? Comer. Podemos reduzir ou resumir o controle da ingestão, de apetite e do metabolismo energético. Na verdade, a ingestão e o metabolismo energético dependem de vários órgãos e sistemas anatômicos. Claro, o cérebro é importante, mas temos o olfato, temos o gosto, temos o trato gastrointestinal, órgãos como o pâncreas, o fígado, zonas de formação de gordura, tecido adiposo, a gordura escura, a clara. E aqui representamos um sistema bem simplificado dos principais mecanismos que controlam a nível do sistema nervoso central a ingestão. Então, a gente vê que tem vários núcleos hipotálamos de neurônios interconectados que recebem sinais dos hormônios, aqui grelina e leptina, que são os hormônios orexigênios e anorexigênicas,
e vemos como o estresse está influindo a atividade desses circuitos e a motivação, que vem da liberação da dopamina numa zona fundamental de recompensa, como é aqui a área de VTA. Isso é muito complexo e a gente vai fazer rapidamente. E a ativação do receptor CB1, promovendo, no geral, um aumento da ingestão, um aumento de apetite e um aumento da absorção e do armazenagem energética. E por tudo isso, realmente, há grupos de pesquisa e farmacêuticas que se referem ao desenvolvimento de um fármaco, um produto, a Sanofi, a Aventis produziu na Europa, comercializado com o nome de Acomplia, conhecido. Esse fármaco é o Rimonabant, que é um inibidor da atividade do receptor CB1. Então, se a atividade desse sistema favorece a ingestão e é o acúmulo de energia, se inibirmos, vamos comer menos e efetivamente o resultado é excelente. Mas, como a gente pode ver nesse artigo publicado na Lancet em 2007, os autores concluem que o tratamento com ribonabanto aumentou significativamente o risco de efeitos psiquiátricos adversos, como depressão, ansiedade e risco de suicídio. Então, os pacientes tratados com ribonabanto, que é o inibidor da atividade de CB1, perderam peso de maneira eficiente, mas também perderam a vontade de viver. Então, é muito importante continuar com uma pesquisa exaustiva e poder trabalhar com segurança. E se tem hoje que já foi demonstrado ensaios clínicos controlados, estudos e a prática clínica é aqui. Então, dormir. Vamos falar brevemente da indução do sono e a estabilidade do sono. Quando falamos de sono, tem vários fatores de controle, como a história do sono prévio, fatores emocionais, ciclos circadianos, presença de patologia, que tenha dor ou qualquer outro tipo de manifestação. E tudo isso converge na atividade de neurônios conhecidos como orexina. Então, quando os neurônios orexina estão funcionando, disparando, estão ativos, estamos num estado de vigília. Quando a atividade dos circuitos se convergem num silenciamento da atividade desses neurônios, esse é um fator fundamental para induzir o sono. Então, é sabido que o sistema endocannabinoide não está presente diretamente nos neurônios orexina e hipocretina, mas na grande maioria do sistema de neurotransmissão interconectado. E assim existe uma dependência forte. Como um resumo, uma atividade desse sistema favorecendo a sinalização dos receptores CB1, promovendo a indução, favorecendo a estabilidade do sono. E assim tem outros efeitos indiretos, que são muito importantes também, que são vistos, importante no contexto do CBD, que é bem conhecido, está muito na mídia também, e o CBD não atua diretamente, não é capaz de encaixar no receptor CB1, mas tem um efeito no sono, sim. Isso porque os canabinoides, muitas vezes, o transtorno do sono é indireto, porque existem outros transtornos, podem ser neurológico, dor crônica, neuropatia, fibromialgia ou ansiedade, que são os que realmente causam esse transtorno do sono. Então, os canabinoides, por uma ação direta e uma ação indireta, de acordo com o seu potencial analgésico, ansiolítico, anti-inflamatório, tem um favorecimento da conciliação e também na manutenção do sono. O sistema endocannabinoide também nos ajuda a relaxar, prazer, analgesia e ansiólise. E assim como
não falamos muito disso ainda, mas a ativação dos receptores CB1 no sistema nervoso promovem, no geral, a inibição da liberação dos principais tipos de neurotransmissores. Então, a ativação desse sistema leva a menos glutamato, a menos GABA, serotonina, acetilcolina, noradrenalina, com uma exceção que favorece a liberação de dopamina numa área muito importante do cérebro, como a VTA, que é uma área tegmental ventral. Essa área VTA ativa o que é conhecido como a via mesolímbica e está implicada no que é conhecido como circuitos de recompensa, necessários para favorecer determinadas condutas, para dar um estímulo positivo de acordo com algumas condutas que são reforçadas, por exemplo, hábitos saudáveis, exercício, prazer da comida ou sexo. Tem uma extensa literatura científica a respeito disso, provando que, por exemplo, a euforia, a ansiólise, conhecida como runner's high, aquele corredor, aquele suor, tradicionalmente pensado que dependia da liberação de opioides, mas sabemos hoje que, na verdade, o que está acima nessa cadeia é a liberação de anandamida. Da mesma maneira, vimos que cantar liberamos a anandamida. A alimentação hedônica e a masturbação e outros hábitos sexuais. Certo, se falamos da homeostase da dor, aqui temos representado os principais eixos da neurobiologia da dor. Temos uma série de receptores, nociceptores, que chamamos, que são as células encarregadas de transmitir dor dos membros periféricos até a espinha dorsal, a coluna vertebral, medula espinhal. E aqui tem sinapse com outros neurônios que enviam suas terminações nervosas o que vem no cérebro, o sistema nervoso central, e aqui essa informação é integrada. Isso é conhecido como a via ascendente, que ela ascende das extremidades periféricas até a medula espinhal e dali para o cérebro, integrando essa informação, enviando um sinal modulador descendente de volta à medula espinhal, conhecido como a via descendente, moduladora inibidora do sinal de dor. Então, sabemos que o sistema endocannabinoide está presente em todos os links dessa cadeia. E os mecanismos são variados e complexos, e não conseguimos falar todos hoje nessa aula, mas vamos dizer que a ativação desse sistema com a cannabis, por exemplo, exógeno, favorece uma diminuição dos mecanismos da via ascendente, enquanto aumenta a atividade da via descendente. Então, assim como a base neurobiológica do potencial analgésico da cannabis. Esto es un caso muy interesante, es un caso real de una... Esse caso é bem interessante, bem real, de uma paciente britânica, Jo Cameron, que é britânica, e ela tem 2 mutações que silenciam a atividade de uma enzima conhecida como FA. Esta enzima é responsável por metabolizar e degradar o endocannabinoide anandamida. Então, essa mulher, ela tem o duplo de anandamida que a população geral. E é bem curioso porque ela diz que quebrou os ossos, teve cortes, queimaduras, operações cirúrgicas e partos sem precisar analgésicos para diminuir sua dor. Esse é um caso extremo, mas é bem interessante. E aqui está o artigo, ele é bem interessante para ler. Se falamos do papel homeostático do sistema endocannabinoide diante do estresse e da ansiedade, bom, vocês sabem que o estresse, ele se
se fundamenta no eixo hipotálamo e na hipófise adrenal ou na pituitária adenal, que seria a partir do hipotálamo até a glândula pituitária e no córtex das glândulas suprarrenais, que liberam os corticoides que fecham o sistema. Sabemos que esse sistema endocannabinoide está presente em todos as partes dessa cadeia e podemos distinguir duas fases na resposta ao estresse. A primeira fase ela é rápida, na qual os sinais, os sintomas aumentam os níveis de Fa, essa enzima que nós falamos, que acaba degradando a anandamida, e acontece uma redução dos níveis de anandamida que favorecem o início dessa resposta ao estresse com uma série de manifestações fisiológicas. Algum tempo depois, aumentaram os níveis. Isso favorece a liberação de endocannabinoides. Temos 2-AG, que favorece a terminação da resposta ao estresse, portanto, o mecanismo homeostático e a volta ao equilíbrio dessa resposta ao estresse e ansiedade. Poderíamos falar de outros fatores de memória, aprendizagem, mas existe um caso muito curioso e bem relevante clinicamente. Esta é a captura de uma tela de um artigo que foi publicado em que era descrito que os sinais do sistema endocannabinoide ele é fundamental para a eliminação de memórias aversivas. Aqui nós temos representados a resposta por um protocolo de condicionamento. Estamos falando do experimento com ratos. Eles foram condicionados a um estímulo sonoro, auditivo, e cada vez que eles recebiam esse estímulo, eles recebiam um choque elétrico. No final, esse é um condicionamento clássico, e os animais, cada vez que eles escutavam o som, eles mostravam reações de freezing, assim, eles ficam congelados de medo. E nos ratos normais, cada vez que tocava esse som, mas eles não recebiam o choque elétrico, eles demonstravam cada vez menos resposta do medo e acabavam agindo com normalidade. Isso é pelos mecanismos de eliminação dessas memórias aversivas. E os ratos que mantinham totalmente estável essa resposta ao estresse e ansiedade. Como nós podemos interpretar ou extrapolar para os humanos? Nós podemos falar do transtorno, do estresse, do distúrbio, do estresse pós-traumático. E os mecanismos responsáveis por eliminar essas memórias ou essa homeostase, elas falham, e por isso nós temos essa patologia. Não é nenhuma surpresa que nós temos muitos estudos clínicos que mostram o potencial dessa terapia baseada em canabinoide com o estresse pós-traumático. 2 vezes ao dia, nós temos uma melhora significativa da sintomatologia global, desse distúrbio do estresse pós-traumático, da qualidade do sono e da frequência dos pesadelos. E para finalizar, vamos falar de proteger, vamos falar da neuroproteção, da imunossupressão. E em muitos casos, como na epilepsia, condição inflamatória, hipoxia, isquemia, doenças neurodegenerativas ou exposição a drogas excitotóxicas, acontece uma superativação dos circuitos neuronais que causam dano cerebral. Então, o sistema endocannabinoide, pelas suas propriedades anti-excitotóxicas, anti-inflamatórias, antioxidantes e pró-sobrevivência, elas atuam em determinados níveis moleculares, como celulares, e favorecem o aumento da neurogênese, aumento da sobrevivência neuronal e glial. E temos a neurotransmissão e
e a reparação do dano ocasionado. Se nós falamos do CB2, que nós falamos bem pouco nessa apresentação hoje, nós podemos ver que há algo bem curioso que acontece, que são os níveis desse receptor do estado fisiológico normal. Eles são muito baixos, exceto no sistema imunológico. Esse receptor aumenta os níveis de modo bem significativo em uma grande variedade de patologias, como vemos aqui na maioria de órgãos e sistemas anatômicos. Essa é uma proposta elaborada por Rafael Mechoulam, que é um dos pais da ciência com canabinoides, em que eles dizem que os mamíferos desenvolveram um sistema imunológico que protege ante os ataques proteicos e minimizam e reparam o dano. Portanto, é aceitável que exista um sistema biológico analógico que tenha avançado para esses ataques não protéicos. E existem evidências que os endocannabinoides que atuam entre os receptores CB2 podem representar tal sistema, e que o estímulo do CB2 leva maioritariamente a atividades de natureza protetora em muitas patologias diferentes. E não queria deixar de apresentar o sistema endocannabinoide como guardião do desenvolvimento embrionário. Esse foi, durante anos, a minha área principal do estudo, e esse sistema, ele regula muitas funções biológicas fundamentais que acontecem no desenvolvimento, desde a fertilização até a proliferação dos progenitores neurais, a especificação dos diferentes tipos neuronais, a migração, a morfogênese, o guia axonal, e que são totalmente diferentes das funções que tem no cérebro.